Olá, meu nome é Bruna Braga e essa apresentação faz parte do meu projeto de mestrado em pesquisa operacional. O tema da minha dissertação é a otimização do sequenciamento produtivo na indústria farmacêutica por meio de programação linear inteira mista em um ambiente altamente restritivo, com foco especial nos desafios de setup e validações cruzadas. Vamos ver como a modelagem matemática pode ajudar a melhorar a eficiência mesmo em cenários de alta complexidade regulatória. Antes de iniciar, gostaria de apresentar o caminho que vamos seguir nesta dissertação. Vamos começar pela introdução, onde eu contextualizo o problema que a gente enfrenta dentro da produção farmacêutica e a motivação do estudo. Em seguida, faço uma breve apresentação da revisão bibliográfica, destacando os principais marcos e as principais referências usadas na base dessa dissertação. Depois, vamos partir para o material e método, que inclui tanto o mapeamento qualitativo quanto o quantitativo para a criação da base de dados. Em seguida, fazemos a formulação matemática com a modelagem do programação linear, onde a gente faz as propostas das restrições. Depois é apresentado os resultados e a conclusão que tivemos até o momento. Bom, para começar, a gente precisa entender que a indústria farmacêutica ela é um dos setores mais regulados que existe, né? Trata-se de saúde, tratamento de vida humana, né? Então, tudo precisa ser muito bem controlado, desde os equipamentos até as etapas finais do processo produtivo. Então, cada produto precisa seguir uma rota específica. Isso pode ser produzido em equipamentos que foram previamente validados, o que já limita bastante as opções na hora de fazer o planejamento. Tirando isso tudo, temos, além, os tempos de setup entre os lotes, que costumam ser muito longos, variam bastante, que impacta diretamente na eficiência da produção. Outro ponto importante é a demanda por medicamento, que também pode variar muito, e tem alguns medicamentos que são ditos como críticos, pois eles não podem faltar na prateleira do cliente, né? Então, eles teriam uma prioridade, o que torna o planejamento ainda mais desafiador. Então, quando a gente junta todas essas restrições sanitárias, técnicas, operacionais, fica muito claro que o planejamento da produção precisa de uma solução mais inteligente que realmente consiga lidar com a complexidade da vida real da indústria farmacêutica. Então aqui a gente começa a entender por que esse planejamento ele é tão desafiador. Primeiro, como já contextualizado, né, o sequenciamento ele é super complexo. Como eu disse, o mesmo produto pode ter várias rotas possíveis, mas nem todas são viáveis, né? Por causa da validação, por causa da capacidade de máquina, por causa do tamanho do lote, do risco sanitário. Então, escolher a ordem certa de produção faz toda a diferença no tempo total de setup. Depois, vem as restrições operacionais e sanitárias. A gente não pode simplesmente jogar qualquer produto em qualquer máquina, em qualquer área. É preciso respeitar as validações técnicas e assim a gente evita a contaminação cruzada, que implica em muito risco para o consumidor final. Então, isso tem que ser evitado de toda forma. E isso tudo limita as opções e muitas vezes força a, a empresa a aceitar setups muito longos. Para fechar, tem ainda o desafio de atender a demanda com poucos recursos, né? Tem produto com estoque crítico que precisa sair logo, mas ao mesmo tempo temos limites de tempo, de máquina, de mão de obra, entre outros, né? Nem sempre dá para produzir tudo o que a gente gostaria no prazo ideal. Ou seja, é muita variável junta e tudo isso precisa ser levado em conta na hora de montar uma programação eficiente. Antes de entrar na parte técnica, quero mostrar um pouco mais claro o desafio prático que motivou esse trabalho, né? Na produção farmacêutica, cada medicamento, como já disse, pode seguir diferentes rotas. Quando eu digo rota, quero dizer que cada etapa ele tem uma gama de máquinas que ele pode rodar. Ele tem validação para rodar, mas ele não pode. Essas máquinas, quando passa para outra etapa, não pode rodar em todas as máquinas da outra etapa. Também tem máquinas que
segue a sequência da rota. E isso gera uma complexidade muito alta, né? Essa primeira máquina para granulador pode ser rodado na parte da mistura, que é composta por lubrificação e secagem, nessas três máquinas aqui e na secagem nessas três. E em seguida, para eu fazer a compressão, eu posso ir nessas 2, 4, 5 máquinas, para depois eu fazer o revestimento. Então, gera uma complexidade muito alta. Se eu rodar nessa, só posso ir nessas duas, se eu rodar nessa, só posso ir nessas duas, e assim por diante. Então, essas rotas separadas por etapas, juntamente com o link que deve ser feito com a máquina de uma etapa para outra, aumenta muito a complexidade e aumenta muito o tempo de setup, que é uma variável que hoje é muito crítica para a definição do planejamento produtivo, né? E nisso a gente tem que ficar lidando com as prioridades de demandas críticas, com a rotatividade da produção, com o funcionamento de turno, mas mesmo com todos esses desafios, nós temos que respeitar as regras e tentar, né, que é o objetivo dessa dissertação, reduzir os tempos setups para a gente conseguir garantir que todos os produtos, sejam eles mais importantes ou não, serão entregues dentro do prazo. Bom, eu vou apresentar agora o foco e o objetivo principal do trabalho, né? O foco está na alta complexidade da programação, que envolve a diversidade de SKUs. SKUs são produtos diferentes que a gente tem. As restrições sanitárias rigorosas, como validação cruzada, diferentes tipos de limpeza e setups frequentes, que impactam diretamente na produção, na produtividade da linha, né? Então, com isso tudo, o objetivo é desenvolver e avaliar um modelo de programação linear inteira mista, que espera-se que seja capaz de reduzir o tempo de setup, melhorar o sequenciamento das ordens de produção e atender às exigências de um ambiente regulado, com múltiplas etapas e rotas, né, para cada produto. Bom, a proposta é montar uma base de dados simulada. Não podemos usar a base de dados real, mas os dados que foram usados são similares aos dados reais. Então é bem próximo da realidade de uma planta de medicamentos farmacêuticos, né? Nela a gente inclui tudo que realmente complica a programação, as rotas do produto, tempos de setup, validações sanitárias, disponibilidade de máquina. E a dissertação focou na parte de medicamentos sólidos que seguem a linha produtiva via úmida, para a gente conseguir restringir o problema, onde é o gargalo hoje da produção. Bom, para avaliar o modelo, eu testei em três cenários diferentes, né, a quantidade de ordens de produção. Um cenário reduzido, com 10 ordens, um intermediário, com 50, e um que é mais próximo da realidade, com 120 ordens. Hoje, na nossa planta, temos 157 SKUs, que podem ser produzidos para sólidos via úmida. Então, 120 representa melhor a realidade de um chão de fábrica. Então, a ideia foi entender como o modelo se comporta em diferentes níveis de complexidade. As principais métricas que foram analisadas, né, foi o tempo total de setup, o número de trocas críticas, como troca de família, onde família é o que a gente tem o mesmo produto, só que com miligramas diferentes, tipo dipirona 500 miligramas, 1 miligrama, 1000 miligramas, né? Ou famílias tipo quetiapina, 300, 400, etc. Também foram avaliadas a utilização das linhas e o tempo que o solver levou para chegar à solução, pois tem que ser viável esse planejamento, né? Ele tem que ser rápido, porque se entra um alerta de demanda baixo, eu tenho que conseguir realocar esse produto na melhor ordem possível e rápido, porque se iniciar um outro produto, eu não posso pará-lo, né? Porque senão gera uma perda financeira muito alta. Com isso, né, eu espero que a gente consiga uma boa redução no tempo de preparação, uma distribuição mais equilibrada da carga produtiva e principalmente a eficiência, sem deixar de lado
principal, né, as exigências regulatórias. Para entender onde esse trabalho se encaixa, eu comecei revendo os principais marcos da área da produção, né? Foi em Taylor, que já falava da eficiência com a administração científica. Gantt trouxe o famoso gráfico que a gente usa, inclusive está no meu trabalho, até o avanço da tecnologia que veio com a indústria 4.0, que é justamente essa ideia de integrar sistemas, sensores, tomar decisões mais inteligentes, né? A partir de otimização começou forte com o Dantzig lá nos anos 50, com a programação linear, e depois os autores revisaram a literatura e fizeram o problema do scheduling com tempos de setup. Os trabalhos mais recentes são do russo Ojstaszek, não sei nem falar, mas tudo bem, que exploram a meteorística e algoritmos que podem resolver esses problemas cada vez mais complexos. Agora, também foi olhado, né, para dentro da indústria farmacêutica em si, né? A Chá já apontava lá em 2004 como que a cadeia de suprimento nesse setor é super específica e super crítica. Depois vieram estudos aplicando MILP, muito recente, né? Tem um de 2023, que tenta melhorar também o sequenciamento da produção por batelada. E outros autores, como o Sul, que exploram estratégias de melhoria e controle de qualidade com foco nos ambientes regulados, né? Ou seja, tem uma boa base de pesquisa que mostra essa importância, né, e a dificuldade do planejamento na indústria farmacêutica. Meu trabalho busca justamente contribuir com esse desafio. Então, antes de modelar qualquer coisa, a gente precisou entender bem como funciona o processo de produção dos medicamentos sólidos. Então, o primeiro passo que eu fiz foi mapear todas as etapas, desde a pesagem até o revestimento, e levantar as possíveis rotas que um produto pode seguir dentro da planta. Só que tem um detalhe muito importante: nem toda máquina é validada para todos os produtos, e ainda existem regras sanitárias bem rígidas. Isso limita as combinações viáveis e também aumenta o nosso desafio na hora de programar. Com essas informações em mão, montei uma base de dados fictícia, similar, né, à base real, muito próxima da realidade, e nela foi organizada em três partes, né? Tempo setup, produção por máquina, situação do estoque, previsão de demanda e a disponibilidade das máquinas, incluindo paradas programadas e não programadas. Esse mapeamento, né, foi essencial para garantir que o modelo representasse de forma realista a complexidade desse chão de fábrica. E sem esse mapeamento correto, todo o fundamento, né, do modelo, do estudo, não, não teria efeito que eu espero. Então, gastei um tempo razoável tentando verificar quais foram essas etapas, como elas funcionam, o que é crítico nela, para fazer esse levantamento da base de dados. E com isso, né, a gente mostra um panorama geral da produção de medicamentos sólidos e como cada etapa interfere diretamente nessa programação da produção. A gente começa com a programação que basicamente define o que vai ser produzido, em que quantidade e quando. Isso leva em conta a demanda, o que tem em estoque, o quanto a fábrica dá conta de fazer. Então, essa escolha impacta direto, né, nos tempos de setup e na eficiência da linha. Na granulação, uma etapa crítica, né, o processo pode seguir por via seca ou úmida. Como eu disse, nós vamos fazer o estudo apenas por via úmida, mas nem toda máquina vai estar liberada para rodar qualquer produto, né? Aí a gente tem que vir buscar num lugar, numa coluna, as informações das validações e das regras sanitárias. Na compressão, os comprimidos são formados, né? Eles são achatados e viram um comprimido em si. Aqui, a ordem dos produtos faz toda a diferença, né? Setups mal planejados podem atrasar bastante o uso dessas pressas. No revestimento, nem todo comprimido é revestido, mas a maioria dos comprimidos são revestidos. O comprimido recebe uma camada protetora ou de liberação prolongada, né? Aqueles remédios XR que duram o dia inteiro. Então, o revestimento é para isso. É uma etapa muito, muito crítica. E ela exige lotes maiores e um cuidado muito grande na hora da contaminação cruzada. Já pegamos problemas entre que o consumidor chegou e tinha comprimido de tramol dentro de uma vitamina. Então,
Já vimos reclamação de mercado desse nível. O que a gente tem que, então, exigir validações muito específicas, evitar que produtos controlados rodem mesmo para produtos não controlados ou produtos simples, como uma vitamina. Então, tem que ter esse tipo de critério para fazer a produção. Por fim, vem a embalagem, não é o foco dessa dissertação. Ela é super sensível, os SKUs, né? Na empresa onde eu estou, ela é muito complexa. Daria para fazer um estudo após essa análise dessa dissertação, mas não é o foco desse trabalho, né? Do lado direito desse slide temos um fluxograma que mostra esse raciocínio, né? Coleta de dados, onde eu investiguei tudo, fiz esse mapa, né? Um mapa mental quase, passando por todos os processos produtivos dos produtos sólidos de via úmida e como que é feito a escolha das rótulas, né? E também onde que está os cálculos de tempo, verificação das restrições, da capacidade. E com isso a gente podia chegar até uma sequência ótima. Agora, entrando na parte quantitativa, a proposta foi montar um modelo de programação linear inteira mista. A ideia aqui é tomar decisões automáticas sobre quem produz o quê, em qual sequência e em qual máquina, sempre tentando minimizar o tempo total de setup, que é justamente o nosso objetivo principal. É claro que o modelo precisa respeitar aquele tanto de restrições de capacidade de máquina, validação cruzada, risco de contaminação e por aí vai, né? Na tabela eu mostro os principais componentes usados no modelo. Cada linha traz um tipo de informação que entrou na lógica dessa otimização. Por exemplo, a demanda por produto foi usada para garantir que os itens certos sejam fabricados no período certo. E até trouxe uma flag de prioridade. As rotas, elas já estavam mapeadas na planilha e foram replicadas no modelo. Os tempos de setups dependentes da sequência foram fundamentais em compor essa matriz para a gente verificar se as trocas, quais são as trocas entre os produtos. Já o tempo de produção por etapa é o que nos ajuda a calcular o que é chamado de make span, que é o tempo total do processo. Já na parte de compatibilidade entre produto e máquina, também temos no modelo, né, uma coluna que diz se podemos rodar ou não aquele produto naquela máquina, para a gente não alocar produtos em equipamentos errados. Já aconteceu na pressa e por não ser algo otimizado, ser algo manual, foi obtido alguns erros durante o meu tempo lá na empresa, que eu verifiquei. Por fim, temos variáveis como a família de risco sanitário, capacidade de máquina, temos também eventos de parada, né? Setup de máquina, setup de quebra, né? Ou algo do tipo. Alguns eu já tinha na base, outros eu tive que complementar manualmente, aleatoriamente. Tudo foi gerado com a base real. Eu não tive autorização de usar a base real, mas eu usei algo bem similar. O modelo foi rodado também no Python, no Colab. Esse slide apresenta o modelo matemático desenvolvido para o cenário de uma única máquina. A gente utilizou isso como teste inicial. E a função objetivo é minimizar o tempo total de setup, representado pela somatória dos pares, né? Esse modelo visa encontrar a melhor ordem de produção possível, reduzindo esses setups. E também, claro, respeitando as limitações do processo. A primeira grande restrição é cada produto seja procedido por, no máximo, uma outra ordem, né? Então, eu não posso produzir 2 produtos de uma vez. A segunda impede que um produto proceda mais de uma ordem. Eu não posso mandar produzir um produto em 2 máquinas ao mesmo tempo. A terceira limita a soma dos tempos alocados à capacidade da máquina. E a quarta controla a alocação, evitando que as ordens sejam inseridas também em múltiplas posições. Essa estrutura básica foi implementada para validar a lógica de precedência dos dados simulados, né? E a partir desse modelo de máquina única, nós vamos partir para a expansão com múltiplas máquinas, né, no próximo passo.
Dando sequência, esse aqui é o de multi-machine. Nesse exemplo, a gente tem que a função objetivo continua sendo a minimização do tempo total de setup, mas agora a gente tem que a alocação simultânea de produtos em diferentes máquinas. Então, o somatório triplo reflete essa expansão, incorporando o índice K, que corresponde a cada máquina disponível. Então, também temos na nossa matriz a disponibilidade de máquinas. Ou seja, buscamos encontrar a melhor sequência de produção em cada máquina, respeitando os tempos de setup. Na lateral direita temos a descrição simplificada das variáveis do modelo, né? Onde o xi representa a ordem procede, P conjunto de produtos, M conjunto de máquinas e assim por diante. A primeira e a segunda restrição, elas garantem que a unicidade de procedência por produto e máquina. Então, um produto, uma máquina. A terceira assegura que o tempo total de setup atribuído a cada máquina não ultrapasse sua capacidade. Então, respeita a capacidade de máquina. Essa ampliação, né, que a gente fez para múltiplas máquinas aproxima o modelo da realidade do chão de fábrica das indústrias farmacêuticas, onde nós temos a alocação de máquinas paralelas, de ordens em linhas distintas e múltiplas rotas possíveis. Neste slide, eu apresento a vocês os resultados obtidos com o modelo MILP aplicado ao cenário de máquina única. A sequência otimizada de produtos foi avaliada com base nas três representações gráficas. À esquerda temos o gráfico gigante, que mostra a sequência final dos produtos alocados ao longo do tempo. Você vê que a cor representa a família, então ele alocou por família. Cada barra representa a produção de um item com sua respectiva janela de início e fim, né? Então a gente tem os tempos total de produção. E nisso a gente consegue visualizar também melhor como que ocorre a troca de famílias. Você também tem o gráfico de custo acumulado setup, que expressa o impacto crescente da sequência sobre o tempo total de preparação. E a gente também nota que certas transições geram saltos no custo, né, como troca de família. Nós somos penalizados se a gente precisar trocar família, porque se troca família tem que fazer uma limpeza geral que demanda mais tempo. Por fim, no gráfico inferior, temos um indicador binário de trocas de família, que é onde ocorreu essa penalização. Isso confirma quais são os pontos críticos que aumentam o tempo total de setup. Com esse conjunto de visualizações, conseguimos avaliar a qualidade da sequência final, não apenas pelo tempo total, mas também pelos eventos sanitários e a distribuição ao longo da linha. Com o modelo implementado, a gente fez testes computacionais utilizando os três cenários, né? O reduzido, com 10 ordens, que é esse que eu mostrei primeiro, o intermediário, com 50 ordens, e o realista, com 120. Para cada um desses contextos, foram analisadas as métricas do tempo total de setup, que é o principal critério dessa otimização, né? O número total de trocas, relacionados à penalidade por mudança de família, e a utilização das linhas produtivas para avaliar o balanceamento da carga. Tempo total de solução do modelo, que indica sua viabilidade computacional. Os resultados mostram que mesmo nos cenários mais complexos, o modelo ele é capaz sim de reduzir significantemente o tempo de preparação e propor sequências com menor impacto sanitário e maior aderência às restrições operacionais. No topo, temos uma tabela comparativa, né, para ficar bem claro as principais métricas. Observamos, né, um aumento expressivo no número de troca de famílias quanto o custo acumulado do setup. O make span, ou tempo total de produção, também cresce proporcionalmente, o que é esperado, né? Outro ponto importante é o tempo de resolução. Enquanto os dois primeiros cenários foram resolvidos de forma ótima e rápida, o cenário realista atingiu o limite de tempo. No script, nós temos um limite de 120 segundos para fazer a resolução. Se não acha em 120 segundos, o código retorna que o limite de tempo foi excedido. Então, por isso a gente reforça a necessidade de estratégias mais eficientes, né? Como talvez a decomposição ou tratar com heurística antes, por isso que é um ambiente com alta carga produtiva.
Os três gráficos que estão abaixo são complementares e ilustram essas tendências, né? O gráfico mostra o número de trocas por cenário, para cada cenário, né? Claro que o de 120 ordens foi o que teve mais, mas qual mais, né? Mais do que o dobro do cenário intermediário. Em todos os aspectos analisados, em trocas, em custo de setup e em tempo de solver. Então, cresceu exponencialmente, né? O que gera um alerta para quando a gente for expandir para o de multi-machine. Então, como conclusão parcial desse trabalho, a gente observa que o modelo do programação linear se mostrou, sim, eficiente para representar a complexidade desse sequenciamento de ordens para o ambiente farmacêutico. Nossa abordagem ele permite, de forma estruturada, reduzir os tempos de setup. Nós também conseguimos evitar as trocas indesejadas entre as famílias de produtos. E consideramos todos os fatores operacionais importantes, como validação cruzada, janela de holding time, capacidade de máquina, entre outros. Como próximo passo, a gente destaca a inclusão de eventos de parada e manutenção ausentes nessa primeira versão, uma análise de cenários de incerteza, especialmente sobre variações na demanda, né? E a proposta de uma heurística ou método híbrido, que a gente tenta reduzir o tempo de resolução em cenários com muitos SKUs. E também terminar a implementação do código para multi-machine e trazer os resultados lá obtidos. Com isso, a gente espera ampliar também a aplicabilidade do modelo, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade e aderência do ambiente regulatório aos órgãos, né, como a Anvisa, FDA, etc. Bom, por enquanto é isso. No mais, eu deixo meu agradecimento pela atenção e até a nossa aula de tarde. E